Aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Investidor Sincero. Eu sou o Cláudio e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um comparativo entre HSLG e XPLG. E por que eu estou comparando esses dois fundos, tá? Eu vi um pessoal na internet fazendo umas comparações e tal, e eu queria trazer aí os meus 5 minutos, né? Falando sobre esses FIIs. Os dois estão em momentos muito interessantes da vida deles, né? Estão em momentos bem interessantes. E eu queria falar um pouquinho mais com vocês sobre eles. Tem vídeo aqui no canal já sobre o HGLG, se vocês quiserem. Deixa nos comentários que eu faço o vídeo do HSLG para vocês também. Mas vamos pro vídeo, sem mais enrolação, beleza? Bom, peguei aqui os dois no Status Invest e fiz um comparativo, tá? Ele dá medalhinhas, tá? Então aqui no caso, como são só dois, quem tiver mais medalha de ouro ganha. Só que a gente teve um empate. Olha só que coisa, né? Eram 6 critérios que a gente tinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente teve um empate, tá bom? Cada um ganhou em uma. Então, ficou bem legal, né? Que o quantitativo, ele deu empate. Então, fica mais pro qualitativo. Então, vamos conversar um pouco, tá? Vamos conversar um pouquinho. Falando sobre tamanho de fundo, tudo bem? O XPLG, a gente está falando de um fundo de 5 bi, tá? Já o HSLG, a gente está falando de um fundo de 1 bi. Então, não é um fundo, assim, o comparativo ele é meio que injusto para os dois, né? Se eu pegar aqui o patrimônio, 1 bi, 395 milhões, o outro já está em mais de 5 bi. Então, sobre tamanho de fundo, não tem como comparar, o XPLG é muito maior. O yield dele também está melhor, porque ele caiu muito por causa do pagamento em cota, né? A famosa permuta. Mas se a gente for falar qualitativamente falando, ativo por ativo, o HSLG tem ativos muito melhores, mas muito melhores. Tem ouro no XPLG? Tem, mas também tem bronze, tem bastante bronze. Tem uns bronze lá no Rio de Janeiro que me dá até medo. Mas tem muito ouro. Porém, o HSLG ele tem um portfólio muito melhor. Se você falar em porcentagem de portfólio, a porcentagem de portfólio hiper premium do HSLG é muito maior. Porém, o XPLG é muito maior, né? Então, em número de ativos, o XPLG vai ganhar com certeza. Agora, falando sobre P sobre VP, os dois estão bem descontados mesmo. Vacância, o XPLG ganha em vacância, então ponto para o HSLG. Eu diria que tá justo o HSLG em primeiro, tudo bem. Vai muito do preço, vai muito do que você busca para sua carteira, são dois fundos excelentes de logística. Eu acho o HSLG mais premium, acho ele melhor, tudo bem. Isso dito, quero mostrar aqui para vocês a rentabilidade, olha só. Em 5 anos a gente teve rentabilidades até que parecidas e rentabilidades muito boas. Ó. O HSLG ele conseguiu entregar 100% de rentabilidade em 5 anos, olha que maravilhoso, né? Lembre que isso aqui está levando em conta os dividendos, tudo bem? É uma parada que eu sempre falo para vocês, que quando você for analisar um FII, o FII rentabilizou pouco, verdade, olha só. Em 5 anos, o HSLG ele rentabilizou 39% e o XPLG 28%. Vamos fazer aqueles, vamos dizer 30%. Em 5 anos, eles rentabilizaram 6% ao ano. Pouco, né? Poxa vida, né? Em anos daí teve aí que perdeu para a inflação, né? Lamentável. Porém, o FII ele é um instrumento feito para entregar dividendo. Então, se a gente coloca o dividendo, olha como esse número aumenta. Sai de 30% em média e vai para 90%. Então, em média, o FII ele entregou 90% de yield em 5 anos. Então, vamos fazer 90 dividido por 5 deu 18 em média por ano, 18%. Vocês pararam para pensar que a Selic alta estava em 14, 15? O FII entregou 18 isento de imposto, a Selic tem imposto. E ainda vem gente falar para mim que é melhor investir em renda fixa, né? Vai entender o que as pessoas têm na cabeça. Não consigo. Mas é que esses números eles ficam um pouco escondidos, né? A pessoa não nota que o fundo tem que ser calculado com o dividendo. E o IFIX não calcula dividendo, né? Calcula só a cota. Mas isso dito, concordo com a comparação, acho dois bons fundos. A depender do preço, eu escolheria qualquer um deles. Eu, abaixo de R$ 90, fico em XPLG. A hora que o HSLG baixar de R$ 90, vou para HSLG, sem pensar duas vezes. Gosto muito de HSLG. Mas lembrando, não é recomendação de compra. O vídeo tem caráter educacional.
E a ideia aqui é compartilhar conhecimento. Beleza? Agora me conta nos comentários. Qual dos dois FIIs você prefere ou você tem na sua carteira? Vejo vocês amanhã. Valeu, falou, até mais.